Sabe aquelas histórias que começam como uma conversa despretensiosa sobre o passado da família e, de repente, viram algo impossível de esquecer? É esse tipo de relato que estou prestes a te contar. Não tem como não se envolver com o que aconteceu, porque parece tão real que você quase sente estar lá vivendo tudo junto com eles. Boa noite, Dom. Resolvi compartilhar essa história que sempre marcou a minha família, e talvez seja algo que você queira compartilhar no seu canal. Meus avós eram originários do interior de Minas Gerais e do sertão da Bahia. Eles chegaram a São Paulo para construir uma vida nova, começando com algumas casinhas simples, que foram melhorando aos poucos. Minha bisavó os acompanhou desde o início. Eles costumavam contar uma história curiosa. Ao anoitecer, uma mulher descia o morro onde moravam. Ninguém sabia de onde ela vinha. Ficava no tanque comunitário, lavando roupas por horas. Só a enxergavam de longe na escuridão. Quando terminava, ela caminhava até uma árvore de gameleira e, misteriosamente, parecia desaparecer ali. Para minha bisavó, isso não era algo assustador. Ela narrava como se fosse apenas mais uma das peculiaridades daquele lugar, algo absolutamente corriqueiro. Com o passar do tempo, meu avô conseguiu construir a própria casa, onde viveram 4 filhas e 3 filhos. Eva, uma das filhas, começou a vivenciar coisas incomuns, puxões em seus cabelos e roupas e sussurros de seu nome. O mais estranho é que, ao procurar a origem desses acontecimentos, não encontrava ninguém. Sempre estava completamente sozinha quando acontecia. Na época, Eva tinha apenas 18 anos. Esses eventos, no entanto, se tornaram mais frequentes e perturbadores. Uma noite, ela estava no quarto com minha tia Miriam. O ambiente era peculiar. Um carpete forrava o chão e uma enorme estante repleta de livros ocupava toda a parede em frente à cama. Esses detalhes podem parecer banais, mas são cruciais para o que aconteceu depois. Eva estava quase adormecendo, deitada de bruços, quando ouviu o som característico da tranca da porta sendo destravada. Ela sempre trancava a porta e ninguém além dela tinha a chave. Lentamente, a maçaneta começou a girar, quase inaudível, mas suficiente para que fosse notada. A porta, então, abriu-se devagar, emitindo um rangido leve, antes de se fechar novamente, de forma tão cuidadosa quanto havia se aberto. Logo após, passos começaram a ecoar sobre o carpete. Eram inconfundíveis, cada um gerando um ruído abafado. Os passos se aproximaram até pararem ao lado de Eva. Mesmo com o medo tomando conta, ela abriu os olhos. Ali, viu a silhueta de uma mulher, de cabelos longos, inclinada bem perto de seu rosto. Era impossível identificar o semblante dela por causa da escuridão, mas Eva sabia que não era ninguém que conhecia. De repente, com sons que lembravam ossos estalando, a figura se ergueu lentamente, apenas para subir na cama e caminhar sobre as costas de Eva. O peso era insuportável. Cada passo pressionava sua coluna, desde a base até próximo da nuca. Eva mal conseguia respirar, tamanha a força que sentia. O colchão afundava sob aquele peso estranho. Após o que pareceu uma eternidade, a mulher desceu da cama, inclinou-se novamente, como se para olhar Eva de perto, e saiu do quarto. No caminho, derrubou alguns livros da grande estante, deixando um rastro de inquietação e mistério. Minha tia Miriam, ao invés de se assustar, ficou mais irritada com os eventos. Uma noite, decidiu jogar água benta por todo o quarto, determinada a ver se aquilo afastaria a tal mulher. Depois disso, seja lá o que fosse, talvez a figura que minha bisavó mencionava ou até mesmo uma bruxa, ela e minha tia Eva resolveram dormir de mãos dadas. Assim, se algo acontecesse, Eva apertaria a mão de Miriam, avisando-a. Infelizmente, os eventos se repetiram. Durante a noite, Eva apertou levemente a mão de Miriam e, imediatamente, as luzes foram acesas. Quando olharam, havia uma marca de mão no rosto de Eva, resultado de uma bofetada. Miriam, tomada pela fúria, voltou a espalhar água benta pelo quarto, gritando insultos, uns conhecidos, outros improvisados, na esperança de afastar de vez aquela presença perturbadora. Ao examinarem Eva, descobriram outra marca de mão em seu pescoço. Os dias se seguiram e Eva começou a definhar. A privação de sono, a falta de apetite
e o constante tormento daquela entidade começaram a cobrar seu preço. Certo dia, sozinha em casa e ocupada com as tarefas domésticas, Eva ouviu o som das portas no andar de cima se batendo. O barulho foi abafado pela música e o movimento da vassoura, mas logo chamou sua atenção. Apesar do medo, decidiu verificar, encontrando uma pequena fresta aberta. Fechou-a, certificando-se de que todas as portas estavam bem trancadas, e desceu. Pouco depois, enquanto retornava às tarefas, as portas começaram a bater novamente, desta vez com uma força muito maior, ressoando pela casa. Aquilo fez seu sangue gelar. Embora o som parecesse diferente, mais agressivo do que antes, Eva, com o coração acelerado, resolveu subir novamente. A ideia de um invasor parecia mais plausível do que a de uma entidade sobrenatural. Subiu os degraus lentamente, o barulho cada vez mais ensurdecedor, até alcançar o patamar onde se encontram os quartos. Entre os 2 primeiros quartos, uma visão aterrorizante a aguardava. Uma figura feminina pairava ali, a cerca de 45 centímetros do chão. Era uma senhora de aparência cadavérica, com o cabelo desgrenhado e sujo, olhos fundos e vazios e uma boca desproporcionalmente grande. Suas feições retorcidas transbordavam raiva, mas permaneciam em silêncio como se a fúria estivesse contida. Os olhos fixos e a boca contraída intensificavam a sensação de ameaça. Eva, a cerca de 5 metros da figura, sentiu o corpo inteiro paralisar. Cada músculo parecia preso, como se pesasse toneladas, mas, num esforço imenso, conseguiu romper o bloqueio do medo e correu para fora da casa, as pernas pesando como se estivessem feitas de cimento. Lá fora, desabou em lágrimas, tremendo e incapaz de articular palavras. Foi ali, sentada no chão, que meus avós a encontraram ao voltarem do mercado. Eles a acolheram, tentando acalmá-la da melhor forma que podiam. A depressão tomou conta da vida da minha tia Eva, em meio a esse tormento constante de algo que ninguém conseguia explicar. Sua rotina diária estava repleta de tensão. Apesar de continuar com as tarefas habituais, ela vivia em estado de alerta, sempre olhando para os lados, prestando atenção a qualquer som fora do normal. As noites, que deveriam trazer descanso, tornaram-se momentos de puro terror. Certa noite, ao sair do banho, ela foi até o quarto do meu avô para pegar um pente. Como muitos de nós fazemos, estendeu a mão para procurar o interruptor da luz ao lado da porta, mas, em vez disso, sentiu outra mão gelada agarrando firmemente seu pulso. Ela soltou um grito que, segundo ela, foi o mais alto e assustador de sua vida. Toda a família correu até o corredor e a encontrou em choque, com uma marca nítida, vermelha, de uma mão em seu pulso. Contudo, não havia ninguém ali, nem qualquer explicação lógica para o ocorrido. Sem saber como lidar com a situação, meus avós e tios começaram a questionar a sanidade de Eva. Acreditaram que talvez ela estivesse sofrendo de esquizofrenia, já que ninguém mais havia presenciado ou vivido algo parecido. Procuraram ajuda médica e a levaram para consultas psicológicas e psiquiátricas, insistindo em descartar problemas de saúde mental. Mas, enquanto isso, os fenômenos continuaram. As aparições e eventos estranhos na casa se tornaram ainda mais frequentes. Uma tia-avó nossa, muito devota e cheia de fé, resolveu intervir. Decidiu realizar um tipo de ritual de exorcismo para tentar expulsar o que acreditava ser uma entidade maligna. Não era um exorcismo formal, claro, mas ela queria ajudar de alguma maneira. Não sei todos os detalhes, mas algumas coisas me foram contadas. Ela começou com a oração de São Miguel Arcanjo e segurava uma Bíblia enquanto seguia adiante. Durante o ritual, um quadro de Nossa Senhora Aparecida, que ficava no quarto de Eva, se despedaçou. Ao mesmo tempo, as gavetas começaram a vibrar, os livros voaram das estantes e alguns até se rasgaram ou destruíram no impacto. Tudo isso aconteceu diante delas, aumentando o pavor. Minha tia-avó Eva e minha mãe fugiram da casa, incapazes de enfrentar o que estavam vivenciando. Ninguém sabia ao certo por que esses eventos estavam direcionados especificamente a Eva. Ela acabou indo morar com parentes por um tempo. Quando voltou a casa, o tormento havia cessado. Aos poucos, ela voltou a dormir bem, recuperou a saúde e passou a viver sem mais episódios estranhos. Ainda assim,
Ninguém nunca entendeu completamente o que aconteceu. Apenas ficaram aliviados por tudo ter acabado. Mas a história não terminou ali. Anos depois, quando minha tia Cristina, carinhosamente chamada de Tina, completou 14 anos, ela começou a ver uma mulher idosa em diferentes cantos da casa. Essa senhora aparecia especialmente quando Tina estava sozinha em algum cômodo. O mais peculiar era o que ela carregava: uma cruz do Perpétuo Socorro e um pequeno saquinho que sempre tentava oferecer à minha tia, estendendo a mão insistentemente. Embora minha tia descrevesse tudo com clareza, ela nunca aceitou o que a mulher oferecia, ainda mais por causa dos alertas de minha bisavó, que sempre dizia para jamais pegar algo desse tipo. Depois das primeiras aparições em que aquela velhinha apenas surgia e insistia para que minha tia Tina pegasse o pequeno saquinho, a recusa constante parecia ter despertado sua ira. O que era passivo começou a se tornar ameaçador. Certa vez, Tina estava no quarto do meu tio Marcos, assistindo a um vídeo do grupo Dominó. Levantou-se da cama para ir ao banheiro, mas, sem tirar os olhos da TV, estendeu a mão para acender a luz. Ao entrar e olhar para o vaso, lá estava a velhinha. Dessa vez, flutuava a poucos centímetros do chão, curvada e segurando uma lata de graxa preta que atirou contra a parede. A explosão de tinta deixou marcas por toda parte, um desastre visual e, para minha tia, emocional. Tina gritou tão alto que todos na casa ouviram e correram para socorrê-la. Minha mãe foi chamada às pressas. Disseram que Tina estava em um estado terrível. Ao chegar à casa da minha avó, encontrou o banheiro com as paredes manchadas de preto e iluminado apenas por uma vela, colocada como tentativa de dar luz à alma daquela entidade. Tina estava trêmula, irreconhecível de tanto medo. Minha mãe sempre conta que jamais viu minha tia tão apavorada. Porém, meu avô não dava crédito ao que ela dizia. Para ele, aquilo tudo era apenas um jeito de chamar atenção, e ele insistia na ideia de que Tina, assim como Eva antes dela, estava sofrendo de esquizofrenia. Não considerava a possibilidade de que algo além, algo maligno, pudesse estar na casa, focado em atormentar as mulheres da família. Mas por que só elas? A saúde de Tina, tanto física quanto emocional, começou a definhar, assim como havia acontecido com Eva. Mesmo assim, meu avô mantinha sua visão cética, ignorando o impacto do que ela estava passando. A situação piorou quando a velhinha começou a persegui-la fora de casa. Tina a via pelos corredores da escola, andando devagar, encarando-a com um olhar que congelava sua alma. Uma vez, chegou a espiar pela janela da sala de aula, paralisando Tina, que não podia contar a ninguém por medo de ser ridicularizada. Em casa, onde deveria encontrar segurança, era chamada de louca. O que diriam seus colegas? Ir ao banheiro da escola sozinha tornou-se impossível. Numa dessas vezes, a velhinha apareceu, trancou Tina em uma cabine e lhe deu um tapa no rosto. Tina ficou em choque e precisou da ajuda da irmã Teresa, que também estudava na escola, para sair de lá. A família inteira estava à beira do desespero. Não sabiam como lutar contra algo invisível para eles, mas claramente tangível para Tina e Eva. Não era apenas o impacto psicológico. As marcas físicas nos corpos das vítimas eram evidentes, somando um elemento ainda mais assustador. Por algum motivo, a velhinha parecia ter desaparecido por um tempo, como se tivesse decidido se afastar. Todos começaram a acreditar que a tormenta havia terminado. Tina conseguiu, aos poucos, recuperar parte de sua saúde. Porém, 4 anos depois, ao atingir a maioridade, ela voltou. O retorno daquela presença foi notado durante uma reunião de família na casa da minha avó. Minha mãe sempre dizia que, após os eventos anteriores, o ambiente da casa nunca mais foi o mesmo. Qualquer momento sozinha em algum cômodo era suficiente para causar um calafrio. Naquele dia, pela manhã, pediram que ela buscasse um ferro de passar no quarto de uma das minhas tias. Ao abrir a porta, escutou o som de um rádio mal sintonizado vindo lá de dentro. Apavorada, desceu correndo e contou à minha avó o que havia acontecido. Ela, embora chamasse minha mãe de medrosa, resolveu acompanhá-la para verificar. Quando entraram no quarto, encontraram um rádio jogado sob a penteadeira, emitindo aquele ruído estranho. Minha avó pegou o aparelho e viu que ele não estava ligado na tomada.
Ele tinha a opção de funcionar com pilhas, mas não havia nenhuma instalada. Nesse momento, o rádio simplesmente desligou sozinho. Tentando manter a calma, minha avó comentou que devia ser energia residual, uma explicação que minha mãe achou absurda, já que o aparelho não era usado há anos. No entanto, era mais fácil acreditar nisso do que considerar outras possibilidades. As horas passaram e, com o fim da reunião, alguns tios foram embora. Ficaram apenas meus avós, minha tia Teresa, Tina e minha mãe. Todos estavam em suas próprias atividades quando, de repente, um grito vindo do banheiro ecoou pela casa. Todos correram para lá, inclusive minha tia Eva, que tinha acabado de chegar do centro da cidade. Encontraram o banheiro completamente sujo de pasta de dente, nas paredes, no espelho, no chão e até no teto. O mais estranho eram os desenhos e símbolos feitos com a pasta, algo que ninguém conseguiu entender. A casa dos meus avós tinha o pé direito bem alto, o que tornava impossível que alguém tivesse alcançado o teto para fazer aquilo sem algum tipo de equipamento. A ideia de ser uma brincadeira de mau gosto logo foi descartada. Sem explicações, apenas limparam a bagunça, pois o jantar já estava próximo. Para alívio de todos, aquela noite foi tranquila, sem mais eventos. No entanto, no dia seguinte, enquanto cada um estava em um cômodo diferente, outro grito cortou o ar, desta vez vindo do quarto da minha tia Tina. Correram até lá e a encontraram agachada, com o nariz sangrando muito e uma marca de mão enorme na bochecha completamente vermelha. Ela estava entre o armário e a televisão, que agora tinha a tela trincada e estava no chão. Um vidro de perfume quebrado espalhava pedaços e líquido pelo chão. A cena era de completo caos. Desesperados, perguntaram o que tinha acontecido e quem tinha feito aquilo. Tina, em choque, não conseguiu responder. Apenas chorava. Foi nesse momento que até meu avô, o mais cético da casa, começou a xingar a figura que todos acreditavam estar por trás de tudo. Sua explicação de esquizofrenia já não parecia tão plausível diante do que viam. Diante do estado de Tina, deram-lhe um calmante, o que a fez ser a única a dormir naquela noite. O restante da família, inclusive meu avô, permaneceu acordado, tomado pelo medo. No dia seguinte, mais calma, minha tia Tina contou o que havia acontecido. Ela disse que estava dormindo quando sentiu uma pancada forte na cabeça que a despertou imediatamente. Ao abrir os olhos, viu a velhinha flutuando sobre sua cama, encarando-a com aquele olhar fixo e perturbador. A mulher fazia gestos repetidos, sinalizando com a mão para que Tina se aproximasse ou a seguisse. Tina ficou completamente paralisada pelo medo. Tudo o que conseguiu fazer foi fechar os olhos quando percebeu que a mulher se preparava para lhe dar outro tapa. A bofetada foi tão forte que a fez reagir. Tentou sair do quarto, mas estava tão nervosa que suas mãos tremiam e ela não conseguia girar a maçaneta. Desesperada, olhou para trás e viu a velhinha pegando um vidro de perfume da estante e lançando-o em sua direção. Por reflexo, conseguiu se esquivar, mas o frasco atingiu a tela da televisão, quebrando-a em pedaços. Depois disso, Tina se encolheu no canto do quarto onde a encontraram. Se ninguém tivesse chegado a tempo, talvez as coisas tivessem piorado ainda mais. Naquela mesma manhã, a família decidiu chamar um espírita que morava em frente à casa. Ele já conhecia a história e os eventos, mas até então nunca tinham permitido que ele interviesse. Quando entrou, realizou uma limpeza espiritual, percorrendo todos os cômodos da casa. Disse que a situação ficaria tranquila por um tempo, mas alertou que aquilo não era um fantasma comum. Era algo mal intencionado, que interagia diretamente com as pessoas e os objetos, seguindo suas vítimas até fora de casa, causando danos tanto físicos quanto emocionais. Desde esses eventos passaram-se 30 anos. Minha família ainda mora na casa, e felizmente aquela coisa nunca mais tocou ninguém. As aparições dentro da casa cessaram completamente depois que meu pai, meu avô e meu tio faleceram. No entanto, os vizinhos ainda relatam ocasionalmente ver uma figura feminina desconhecida parada no telhado, olhando para a rua. Embora estejamos aliviados por ela não atacar mais, sabemos que enquanto permanecer por perto, sempre há a possibilidade de que tudo recomece.
Depois de celebrarmos a chegada do ano novo, ele me confidenciou algo. Meu marido e eu retornamos ao apartamento para encerrar a noite, já que, apesar de apreciarmos a companhia de amigos, somos essencialmente caseiros. Morávamos na cobertura de canto de um prédio sofisticado. Comentava-se, embora nunca confirmado, que os proprietários planejavam transformá-lo em condomínios. O aluguel era alto e o acesso ao nosso andar era restrito. Na entrada do edifício havia um pequeno hall com 2 portas de segurança. Às vezes, um porteiro estava ali para saudar os moradores, mas não naquela noite. O ambiente contava com várias câmeras espalhadas pelo interior e exterior. Era uma madrugada especialmente gelada, quase 2 da manhã. O saguão estava vazio, exceto por uma luz tremeluzindo suavemente. Subimos ao nosso andar no elevador, cujo movimento tranquilo me fez perceber o cansaço nos pés, castigados pelos saltos. Quando o elevador parou no último andar, viramos à esquerda em direção ao nosso apartamento, mas algo nos deteve. No corredor, uma figura feminina vagava. Seus cabelos escuros, desgrenhados e sujos, cobriam parte do rosto. Ela usava um vestido preto de renda em frangalhos e, ao que parecia, estava descalça. Inicialmente pensamos que fosse uma moradora embriagada, tentando localizar o apartamento de algum conhecido. No entanto, sua aparência era estranha e não a reconhecíamos. A familiaridade com os poucos vizinhos tornava a situação ainda mais desconcertante. Olhei para meu marido. Ele parecia refletir a mesma dúvida. Lhe sussurrei: será que devemos oferecer ajuda? Ele hesitou. Melhor esperar. Talvez ela só esteja tentando achar o lugar dela. A mulher continuava a se mover devagar pelo corredor, arrastando-se junto às paredes, parando em cada porta e inclinando-se para olhar pelo olho mágico. A cena, apesar de estranha, reforçava a ideia de que ela talvez estivesse confusa e perdida. Mas havia algo inquietante em seu comportamento. Ela murmurava algo que soava como uma música, mas o tom áspero lembrava mais um rosnado. Ficamos imóveis, absorvendo aquela atmosfera de tensão inexplicável. Depois de percorrer quase todo o corredor, ela parou em frente à porta de uma vizinha querida, uma senhora idosa que chamarei de Dolores. Dolores era negligenciada pela família, que raramente a visitava. Apesar disso, ela frequentemente nos presenteava com bolos e pães, e eu, por minha vez, a ajudava com compras e remédios. Era comum que o alarme de fumaça dela disparasse, e eu corria para ajudá-la a desligá-lo, muitas vezes por conta de torradas queimadas. Apesar do incômodo ocasional, nossas interações quase sempre terminavam em momentos agradáveis, como uma pausa para o chá. Eu tinha muito carinho por ela e me preocupava com seu bem-estar. Quando vi aquela figura esquisita observando pelo olho mágico da porta de Dolores, não consegui ficar calada. Arrisquei: com licença, você está bem? Minha voz tremia enquanto falava. A mulher reagiu com um leve espasmo, curvando-se ainda mais, como se estivesse prestes a vomitar ou se assustasse com minha abordagem. Meu marido e eu demos alguns passos na direção dela, mas então ela soltou um riso fraco, quase inaudível, mas perturbador. Foi aí que o medo começou a me dominar e instintivamente peguei meu celular. Não havia como chegarmos ao nosso apartamento sem passar por ela, já que nossa porta ficava no final do corredor. Meu marido tentou novamente. Ei, você nos ouviu? Precisa de ajuda? Desta vez a risada dela cresceu, transformando-se em algo entre uma gargalhada insana e um rosnado selvagem. Lentamente ela se ergueu, embora ainda trêmula, e começou a se mover em direção à escada que ficava próxima do nosso apartamento. Presumi que ela estava tentando sair dali, talvez envergonhada por ser vista em tal estado. Ainda imaginei que fosse só uma mulher embriagada em uma situação constrangedora. Contudo, se ela estivesse realmente tão bêbada, descer escadas do 7º andar não seria nada seguro. Mesmo assim, a última coisa que queria era me envolver mais. Tudo o que desejava era entrar em casa e me jogar na cama. Tentamos avançar alguns passos, mas, de repente, a mulher parou bruscamente. Ficou completamente ereta, voltou a atenção para nossa porta e começou a esmurrá-la com força, gritando como se algo ou alguém a estivesse atacando. Um calafrio percorreu meu corpo e imediatamente disquei 190,
ou 911, dependendo do contexto. O som dos punhos dela batendo contra a madeira era ensurdecedor e seus gritos cortavam o silêncio do corredor. Curiosamente, nenhum vizinho saiu para verificar o que estava acontecendo, embora fosse difícil acreditar que não estivessem ouvindo. Talvez estivessem tão apavorados quanto nós, espiando por trás das portas. Meu marido interveio tentando manter o controle. Ei, o que você está fazendo? Pare agora! Subitamente ela cessou os golpes e caiu no chão. Em um movimento assustadoramente rápido, começou a rastejar na nossa direção. Quando ergueu o rosto, tudo o que consegui perceber foram olhos escuros e fundos. A boca parecia suja, manchada de preto, e o som que ela fazia era um rosnado grotesco, como se algo estivesse entalado em sua garganta. Fiquei paralisada de terror. Foi então que ela soltou um silvo longo e ameaçador, do tipo que só se ouve em filmes, algo completamente surreal na vida real. Apavorada, arranquei meus sapatos e meu marido e eu corremos para a escada no extremo oposto do prédio. O elevador era uma opção perigosa demais. Precisávamos fugir o mais rápido possível. Descemos 2 lances de escada antes de parar para escutar se ela vinha atrás de nós. No entanto, com meu coração disparado, era quase impossível distinguir qualquer som. Ficamos escondidos ali por cerca de 10 minutos, tentando reunir coragem para retornar. Quando subimos novamente, o corredor estava vazio. A mulher havia desaparecido. Entramos no apartamento com alívio, agradecendo por estarmos finalmente seguros. Meu marido enviou uma mensagem ao síndico, ou ao proprietário, que prometeu conversar conosco na manhã seguinte. Mesmo estando em casa, me sentia inquieta. A imagem daquela mulher, seu riso perturbador e os sons que ela fazia continuaram ecoando na minha mente. Era impossível relaxar. Apesar de estar completamente exausta, mal consegui dormir naquela noite. No dia seguinte, meu marido conversou com o proprietário e pediu para revisar as gravações das câmeras de segurança. No entanto, não havia absolutamente nada registrado. O proprietário explicou que as câmeras haviam falhado devido ao frio extremo da noite anterior. Até hoje, isso não faz sentido para mim. Aquela mulher claramente enfrentava algum tipo de problema, mas será que representava um perigo de verdade? 1 ano depois, decidimos nos mudar. Ainda assim, a cada Réveillon, não consigo evitar lembrar daquela noite estranha. Me chamo Raquel e meu amigo mais próximo se chama Samuel. E o que vou narrar ocorreu alguns anos atrás. Na época, ele estava em um relacionamento com alguém que, infelizmente, perdeu a vida em um trágico acidente de moto durante uma de suas viagens. Por diversas razões que também estavam acontecendo na minha vida naquele momento, não consegui estar presente fisicamente no velório, nem no enterro. Minha única forma de apoiá-lo foi por meio de uma ligação telefônica, feita na noite do velório. Era por volta da meia-noite quando conversávamos. Eu imaginava encontrar Samuel completamente devastado, chorando intensamente, ou ao menos demonstrando uma dor mais explícita. Não porque eu quisesse vê-lo sofrer, mas perder alguém de maneira tão repentina é algo difícil de lidar. Contudo, a conversa foi marcada por um tom inesperadamente contido. Um simples "Oi, como você está?", seguido dos meus pêsames e de respostas dele como "Sim, preciso me conformar". De repente, o silêncio tomou conta da ligação. Então, do outro lado da linha, ouvi o som do choro de Samuel. Ele soluçava profundamente e a tristeza em sua voz era inconfundível. "Samuel, estou aqui para o que você precisar. Sinto muito, de verdade". Enquanto ele chorava, fiquei pensando em como confortá-lo, em quais palavras usar. É complicado oferecer apoio por telefone, sem poder abraçá-lo ou segurar sua mão. Mas antes que eu dissesse algo, Samuel falou: "Ei, fica calma. Sei que você também gostava muito dele, mas por favor, não chore. Eu não tenho chorado nesses últimos dias porque sei que ele não gostaria de nos ver assim". Fiquei confusa. Respondi que não estava chorando e que, na verdade, quem eu tinha ouvido chorando era ele. A ligação mergulhou em um silêncio estranho. Samuel parecia sereno, sua voz tranquila, como se nunca tivesse chorado.
Nenhum de nós conseguiu entender o que havia acontecido. Ficamos nos perguntando se talvez aquilo fosse uma espécie de despedida. Você acha que poderia ser ele? É possível. E vocês, o que acham dessa história? Poderia ter sido o companheiro dele? Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Três anos atrás, antes de a crise de saúde global mudar completamente a rotina de todos, decidi passar uma tarde em uma praia próxima junto com meu irmão, minha tia e meu primo. Minha mãe sempre adorou enfeites feitos de conchas e pequenos tesouros do mar. Então partimos com o plano de caminhar pela areia ao pôr do sol para coletar conchas, caracóis e o que mais encontrássemos de interessante para presenteá-la depois. Lembro-me bem de que um cachorro local costumava acompanhar as pessoas na praia. Ele era querido pelos frequentadores e quase sempre aparecia para brincar ou comer algum petisco que oferecessem. Naquele fim de tarde frio não foi diferente. O cachorro veio correndo até nós, balançando o rabo, e se juntou ao grupo sem cerimônia. Naquele momento a praia parecia vazia, além de nós quatro e do cachorro. Poucas pessoas se aventuravam a caminhar na areia gelada enquanto o sol descia. Depois de alguns minutos de caminhada, avistei ao longe um homem sentado em uma cadeira, com os pés na água, segurando uma vara de pesca. Ele parecia tão concentrado no que fazia que nem se mexia direito. Mantinha o olhar fixo no oceano, como se aguardasse eternamente um peixe que não vinha. Conforme nos aproximamos, o cachorro, que até então estava tranquilo, começou a latir e rosnar de forma que eu nunca tinha visto antes. Meu primo e eu tentamos acalmá-lo, fazendo carinho em sua cabeça, mas o cão continuava mostrando os dentes, claramente irritado com a presença daquele estranho. O pescador, entretanto, não reagiu ao barulho do cachorro, nem se incomodou com a nossa aproximação. Mantinha-se estático, ignorando tudo ao redor. Aquilo me deixou muito desconfortável. A sensação era de que o homem não fazia parte do ambiente, como se fosse uma estátua ou estivesse em outro mundo. Resolvemos seguir adiante, esperando que o cachorro se acalmasse à medida que nos afastássemos. De fato, depois de uns passos, ele voltou ao comportamento normal, correndo de um lado para o outro. Mesmo assim, todos nós ficamos intrigados. Comentamos brevemente sobre o quão estranha fora aquela reação, pois nunca havíamos visto o animal tão agressivo. Alguns instantes depois, meu primo, que vinha logo atrás de mim, parou abruptamente e tocou meu ombro. Ele me pediu que eu olhasse para trás. Quando me virei, tive uma surpresa enorme. O homem e a cadeira simplesmente não estavam mais lá. Olhei para todos os lados, tentando encontrar algum rastro na areia, mas não vi pegadas, nem equipamento de pesca, nada que indicasse que alguém estivesse ali. Perguntei ao meu irmão se ele tinha visto alguma movimentação, mas ele também não fazia ideia de como o pescador poderia ter sumido tão depressa. Minha tia chegou a cogitar que o homem poderia ter entrado na água ou recolhido tudo rapidamente, mas era impossível não termos notado qualquer movimento, já que a praia estava praticamente deserta e conseguíamos ver bem o entorno. O frio parecia aumentar a cada instante e eu sentia uma espécie de arrepio subindo pela minha coluna. Era como se o vento gelado e o silêncio reforçassem a sensação de mistério. Meus familiares compartilharam das mesmas impressões. Tínhamos acabado de ver alguém ali e de uma hora para outra não havia mais sinal de nada. Decidimos então não ficar mais ali. Enquanto voltávamos, fui tomada por uma mistura de curiosidade e receio. No carro, todos continuaram discutindo sobre o que poderia ter acontecido. Teria sido apenas uma ilusão de ótica, alguém se camuflando de forma impressionante, ou um evento que não conseguíamos explicar de jeito nenhum. Até hoje não chegamos a uma conclusão. Ainda hoje, ao relembrar essa história, sinto o mesmo calafrio. A reação do cachorro, o olhar distante do homem e seu sumiço sem deixar vestígios são detalhes que continuam vivos na minha memória. Tão vívidos quanto o som das ondas naquela praia quase deserta.
Me chamo Valéria e sou de Porto Rico. Isso que irei compartilhar aconteceu há alguns anos, quando eu ainda cursava artes culinárias em um instituto local. Naquele período, um grupo de colegas e eu decidimos passar o dia em uma praia localizada no leste da ilha. Alguns sugeriram que pegássemos um barco até uma vila em outra ilha, pertencente a Porto Rico. Mas, por ser longe, acabamos optando pela ideia inicial e seguimos para a praia. O plano era simples, mas igualmente animador. Aproveitar o dia e celebrar o aniversário de um amigo além do meu próprio. Sem entrar em muitos detalhes, tivemos um dia maravilhoso. Comemos, conversamos, ouvimos música, demos risadas e até nadamos na piscina. Quando a noite começou a cair, alguns amigos saíram do balneário para buscar mais suprimentos, bebidas, petiscos, entre outras coisas. O tempo foi passando e eles demoraram mais do que esperávamos para voltar. Foi então que uma das garotas, esposa de um dos rapazes que tinham saído, veio até mim visivelmente inquieta. Ela contou que tinha visto o marido acenando para ela próximo de uns arbustos no limite do balneário, mas algo não parecia certo. Segundo ela, o gesto que ele fazia era diferente, como se estivesse insistindo para que ela se aproximasse, o que não era habitual. Preocupada, decidiu me procurar. Fomos juntas até o local onde ela afirmou tê-lo visto. Lá estava ele, ou pelo menos parecia ser ele, na beira da praia, atrás dos arbustos, gesticulando para que nos aproximássemos. Ela gritou para que ele viesse até nós, mas ele apenas negava com a cabeça e continuava chamando com a mão. Não se aproxime, sussurrei para ela. Pedi que prestasse atenção nas roupas dele. Foi aí que ela percebeu. As roupas não eram as mesmas que ele usava quando saiu para buscar as coisas. Naquele instante, sentimos um frio na espinha. O rosto era o do marido dela, mas havia algo profundamente errado. Tentamos manter a calma e nos afastamos, voltando ao grupo. Lá, ela ligou para o celular do marido. Ele atendeu rapidamente e pediu desculpas pela demora. Explicou que encontraram várias lojas fechadas e enfrentaram alguns contratempos no caminho. Ela insistiu, perguntando se ele havia voltado ao balneário antes, mas ele negou categoricamente. Pouco depois, em questão de minutos, o grupo chegou. Relatamos o que tinha acontecido e a atmosfera ficou pesada. Pensamos em investigar, mas não parecia seguro. Foi nesse momento que um vigia apareceu por ali. Após ouvir nosso relato, ele nos aconselhou a não nos aproximarmos daquela área. Ele explicou que, além dos arbustos, havia um penhasco e que era comum a presença de pessoas estranhas realizando rituais ou práticas misteriosas naquela região. O vigia comentou que coisas esquisitas acontecem por lá e que é melhor evitar, já que há relatos de pessoas que desaparecem ao serem atraídas de forma semelhante. No final, agradecemos por ter seguido nosso instinto e ficamos aliviados por não ter ido até lá. Me chamo Luiz Miguel. Moro no bairro de Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. O que vou contar aconteceu comigo e com minha esposa. Estávamos em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Decidimos explorar uma das praias e, como de costume, verifiquei a profundidade da água para garantir que ela pudesse entrar sem riscos. Tudo parecia seguro e começamos a nadar tranquilamente. Alguns minutos depois, nos afastamos por um instante e então ouvi minha esposa gritar pedindo ajuda para sair da água. Sua voz era tomada pelo medo. Corri imediatamente até ela, abracei-a e ouvi: "Vamos sair da água agora." Não houve tempo para explicações. Só quando chegamos à areia, já mais calmos, ela me contou o que havia acontecido. Enquanto nadava tranquilamente, sentiu algo tocar seu pé. Poderia ser um peixe ou uma planta, mas ela descreveu que, naquele instante, teve a certeza de que era algo diferente. A situação piorou quando percebeu que uma mão segurava seu tornozelo, tentando puxá-la para baixo. Ela lutou contra aquilo, mas ao olhar para baixo não viu nada nem ninguém. Ainda assim, estava certa de que era uma mão. Foi nesse momento que ela gritou por ajuda. Estávamos sozinhos naquela praia isolada. Eu já havia ouvido histórias de almas de pessoas afogadas que tentam puxar outras para o fundo,
mas nunca mencionei isso à minha esposa. Ela já tem medo da água profunda e falar disso certamente a faria desistir de nadar por completo. Luiz também compartilhou outro episódio curioso. Isso aconteceu na casa onde atualmente moramos, eu e minha esposa. Temos 4 filhos, 3 moças e um rapaz, todos adultos. Alguns anos atrás, nos mudamos para um apartamento simples, mas bastante aconchegante. Em uma ocasião, organizamos uma reunião familiar, mas o motivo me escapa agora. Estavam presentes minhas filhas e seus maridos, além do meu filho, que ainda vivia conosco na época. Após o almoço, estávamos conversando ao redor da mesa. Algumas garrafas de refrigerante estavam sobre ela. De repente, uma das garrafas começou a se mover. Ficamos todos paralisados, observando em silêncio. A garrafa deslizou cerca de 20 centímetros. Meu genro, a quem chamamos de Raul, pegou a garrafa e perguntou: "Vocês estão de brincadeira? Amarraram algum fio nela?" Ele examinou a garrafa por todos os lados procurando um truque, mas não encontrou nada. Eu neguei que estivesse fazendo alguma brincadeira e brinquei que poderia ser o morto. Nesse instante, outra garrafa começou a deslizar da mesma forma que a primeira, bem diante de nossos olhos. Confesso que não senti medo, talvez porque era por volta das 4 da tarde e o sol ainda iluminava tudo. O momento foi mais intrigante do que assustador. Depois disso, não trocamos mais nenhuma palavra. Apenas levantamos da mesa, em silêncio, e colocamos as garrafas no chão. Mais tarde, todos foram embora. Minha esposa foi para o quarto e eu fiquei na sala assistindo a um programa de televisão. De repente, ela apareceu e disse: "Desculpe, mas não entendi o que você disse." Achei estranho e respondi que não tinha falado nada, que estava sentado vendo TV há bastante tempo. Ela, desconfiada, insistiu que eu havia cochichado algo no ouvido dela. Como estava ocupada no momento, não perguntou de imediato e só agora tinha vindo saber do que se tratava. Enquanto explicava, seu rosto mudou. De repente, ficou tomado por um pavor absoluto. Sem emitir som, apenas apontava para algo atrás de mim, com os olhos arregalados e a boca aberta. Naquele instante, um frio gelado percorreu minha espinha. Levantei imediatamente para abraçá-la, sem coragem de olhar para trás. Ela começou a chorar, tremendo de medo. Sentindo mais raiva do que pavor, gritei pela casa, soltando palavrões e ordenando que o que quer que estivesse ali nos deixasse em paz. Apesar do medo, a impotência de vê-la naquele estado era maior. Quando ela conseguiu se acalmar, contou o que havia visto. Ao chegar à sala para falar comigo, notou uma sombra negra atrás de mim, com os braços estendidos, como se fosse me envolver em um abraço. Além disso, ao lado do sofá, outra figura sombria espiava, inclinando uma cabeça para fora, encarando-a diretamente. A visão foi o que a deixou paralisada de terror. Naquele momento, ficamos juntos na cozinha, aguardando nosso filho que tinha saído com amigos. Quando ele chegou, contamos tudo, mas ele, cético como sempre, não acreditou e foi direto para o quarto dormir. No dia seguinte, a noiva do meu filho, Patrícia, veio visitá-lo. Eu tinha saído pela manhã e voltei ao meio-dia para almoçar com a família. Quando cheguei, encontrei Patrícia chorando do lado de fora da casa com meu filho sentado ao lado dela. Preocupado, me aproximei rápido e perguntei o que tinha acontecido. Ele respondeu que, irritado, tinha dado um tapa nela. Imediatamente gritei com ele, deixando claro que isso era inaceitável. Porém, ele sugeriu que eu perguntasse a Patrícia o motivo. Quando a questionei, Patrícia, soluçando, disse que preferia que fosse ele quem explicasse. Então, exigindo saber de uma vez por todas o que estava acontecendo, pedi que meu filho contasse tudo. Relutante, ele explicou. Eles tinham subido para descansar no quarto. Em determinado momento, ele desceu para pegar um copo de água, deixando Patrícia dormindo. Enquanto estava na cozinha, ouviu um grito desesperado vindo do quarto. Subiu correndo e encontrou Patrícia sentada na cama chorando e gritando, completamente descontrolada. Ela não reagia a nada que ele fazia ou dizia. Sem saber como ajudá-la e, em desespero, acabou lhe dando um tapa para que recobrasse a consciência. Ainda que isso não justifique seu ato, foi o que aconteceu. Patrícia contou que assim que percebeu que meu filho havia saído do quarto, tentou se mexer para puxar o cobertor e se cobrir. Porém,
Não conseguiu encontrá-lo. Abriu os olhos para procurar e, surpreendentemente, viu o cobertor flutuando acima dela, completamente esticado, a pouco mais de 1 metro de distância do teto. A cena durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para deixá-la aterrorizada. Assim que começou a gritar, o cobertor caiu diretamente sobre ela. Quando ela terminou de relatar o ocorrido, ninguém conseguiu reagir. Meu filho decidiu levá-la para casa naquele mesmo dia. Aquela foi a última vez que vimos Patrícia. Após esse episódio, o relacionamento dos dois chegou ao fim. E até hoje não sabemos ao certo por que essas coisas aconteceram. Os apartamentos onde vivemos são novos. Fomos, inclusive, os primeiros moradores. Fiz algumas investigações sobre a área e descobri algo que talvez explique esses eventos. Todo o terreno onde o condomínio foi construído era, anteriormente, um lixão. Ele foi aterrado com terra vinda de um cemitério municipal desativado. Na época, algumas áreas ainda estavam sendo preenchidas e muitos vizinhos reclamaram dos caminhões que traziam a terra. Não era raro encontrar pedaços de madeira que pareciam ter sido de caixões velhos. Em uma ocasião, até mesmo ossos humanos foram encontrados. Apesar das queixas, a construção já estava avançada e tudo foi simplesmente coberto e deixado assim para sempre. Minha família e eu vivemos várias outras experiências inexplicáveis nesse lugar. Pretendo compartilhar mais delas em breve. E vocês? Já moraram ou conhecem alguém que viveu em um local que antes foi um cemitério, ou usado para enterros clandestinos, ou algo semelhante? Tudo começou no início de dezembro. Naquele período, meus pais haviam acabado de se separar e nós ficamos vivendo com minha mãe. Desde que meu pai saiu de casa, passamos a dormir todos no quarto dela, que comportava uma cama de casal e uma de solteiro. Minha irmã mais nova dividia a cama com minha mãe, enquanto eu dormia sozinha na cama de solteiro, sem dificuldades. Já meu irmão mais novo ficava em seu próprio quarto, ao lado do nosso. Naquela época, minha mãe começou a trabalhar em uma pizzaria não muito longe de casa. O expediente dela era das 4 ou 5 da tarde até umas 10 ou 11 da noite. Durante essas horas, eu e meu irmão ficávamos sozinhos em casa. Vale mencionar que, embora passássemos todas essas tardes por conta própria, nunca havíamos presenciado nada fora do normal, até uma noite, já no movimentado dezembro. Com o aumento da procura por conta do fim do ano e por vivermos em uma das praias mais populares do estado de Guerreiro, os horários do trabalho dela se estenderam. Nesse dia específico, minha mãe só voltou para casa por volta da meia-noite ou um pouco depois. Quando chegou, ficamos conversando apenas nós duas, já que meus irmãos tinham ido para a casa de uns tios. Depois do jantar, continuamos a conversa. Em determinado momento, ela disse que ia ao banheiro do quarto. Acompanhei-a e fiquei sentada na cama enquanto ela entrava no banheiro. Continuamos conversando, eu perguntando como tinha sido o dia dela. De repente ouvi minha mãe me chamar de dentro do banheiro. "Filha!" Perguntei o que havia acontecido. Ela me chamou de novo, mais firme. "Vem aqui." Levantei depressa, abri a porta do banheiro e a encontrei perto da pia, com a escova de dentes na mão. Perguntei o que estava acontecendo e antes que ela pudesse responder, eu juro, e não costumo jurar sem motivo, que nós duas escutamos, vindos de trás da cortina do chuveiro, os gemidos de um homem. Eram sons que só consigo descrever como de alguém em profunda dor. Fiquei imóvel, sem palavras. Minha mãe, ao perceber que eu também ouvia, ficou igualmente paralisada. O som cessou tão abruptamente quanto começou. Nenhuma de nós teve coragem de puxar a cortina para ver o que havia lá. Estávamos sozinhas em casa. Passei o dia todo ali e ninguém havia entrado. Com meus irmãos fora, a casa parecia ainda mais vazia. Essa situação permanece sem explicação. As casas vizinhas eram distantes demais para que o som pudesse ter vindo de fora. E mesmo assim não faria sentido. O episódio aconteceu em um domingo. Na sexta-feira seguinte, já tarde da noite, eu estava terminando um trabalho da escola. Já passava das 2 ou 3 da manhã. Quando terminei, desliguei tudo e fui para o quarto dormir.
Minha irmã estava acordada, mexendo no celular. Pedi para ela desligar e dormir, pois já era tarde. Deitei, ela fez o mesmo e logo adormeceu. Alguns minutos depois, enquanto eu oscilava entre estar acordada e cair no sono, senti como se alguém beliscasse minha bochecha esquerda. A princípio, achei que fosse minha irmã. Ela tinha um hábito irritante de tocar de leve nos meus olhos quando não conseguia dormir, apenas para que eu ficasse acordada até ela pegar no sono. Nunca tinha beliscado antes, mas naquele instante pensei que talvez fosse um novo jeito de me despertar. Ainda cansada, resmunguei: "Para com isso e me deixa dormir, já está tarde." Mas os beliscões continuaram, desta vez em vários pontos da minha bochecha esquerda. Confesso que fiquei muito irritada, especialmente por causa do estresse acumulado com os trabalhos que eu precisava entregar naquela semana. Levantei a mão e dei um tapa na tentativa de acertá-la e acabar de vez com aquilo. Não abri os olhos, mas senti que atingi alguma coisa. Logo em seguida, tudo parou e finalmente consegui voltar a dormir. No entanto, poucos minutos depois, os beliscões recomeçaram, agora na bochecha direita. Foi aí que minha paciência chegou ao limite. Decidida, abri os olhos para reclamar e mandar minha irmã voltar para a cama dela. Porém, no instante em que fiz isso, me deparei com algo que gelou minha espinha. Graças à pouca luz que vinha da janela, vi um rosto extremamente pálido bem próximo ao meu, me encarando fixamente e sorrindo. Não consegui distinguir os traços faciais porque o quarto estava escuro, mas o sorriso enorme e sem dentes se destacava demais contra a palidez daquele rosto. Aquilo durou só 1 ou 2 segundos, porque logo vi o rosto, junto com um vulto que o sustentava, se arrastar rapidamente para debaixo da minha cama. Mesmo tomada pelo medo, ainda quis acreditar que fosse minha irmã tentando me pregar uma peça. Virei o rosto na direção da cama de casal, mas lá estava ela, profundamente adormecida ao lado da minha mãe. Cobri-me completamente com o lençol e rezei todas as orações que sabia, até que o sono, de alguma forma, me vencesse. Jamais encontrei explicação para o que aconteceu naquela noite. Outras coisas estranhas também aconteceram comigo, com minha mãe e com meus irmãos, mas essas ficam para uma próxima vez. Apesar de curta, minha história me marcou profundamente quando aconteceu, pois eu tinha apenas 9 anos na época. Pode parecer banal para quem ouve agora, mas naqueles dias, o que vivi me privou de muitas noites de sono. Certa madrugada, em torno de 2 ou 3 da manhã, acordei com um som peculiar que preenchia todo o quarto. Não consigo descrever exatamente como era, e talvez esse seja o motivo do meu terror. O barulho parecia percorrer o ambiente inteiro, passava próximo à cama, ia da porta até o guarda-roupa e até mesmo se movia sob minha cama. Mesmo sentada e alerta, meus olhos não conseguiam captar nada na penumbra do quarto. Foi então que, em um canto escuro, notei um pequeno vulto completamente negro. Num piscar de olhos, ele se moveu rápido na minha direção. Senti o coração disparar e, instintivamente, puxei o cobertor sobre minha cabeça como se fosse um escudo. Subitamente o som cessou. Aos poucos, tentei me convencer de que poderia ter sido apenas minha imaginação, mesmo sabendo lá no fundo que não era. Porém, o silêncio foi breve. O ruído voltou a ecoar pelo quarto e o pânico retornou. Foi então que uma ideia me veio à mente. Lembrei de um carrinho de controle remoto que minha irmã havia ganhado meses antes. Ela não estava no quarto naquele momento, mas cogitei que talvez o controle estivesse preso em algum lugar, fazendo o carrinho se mover sozinho de forma desordenada. Esse pensamento me tranquilizou o suficiente para voltar a dormir. Na manhã seguinte, logo ao acordar, minha memória voltou ao que havia acontecido. Decidi investigar. Comecei procurando debaixo da cama e lá encontrei o controle remoto. Peguei-o, esperando que estivesse pressionado ou preso em algo, mas não estava. Além disso, percebi que o controle não tinha pilhas. Fui então procurar o carrinho que estava próximo ao guarda-roupa. Peguei o brinquedo e ele também estava sem pilhas. Nenhuma sequer.
Até hoje nunca descobri o que realmente aconteceu naquela noite e preferi não aprofundar as investigações. A única hipótese que me resta é imaginar que algo, ou alguém, brincava com aquele controle, mesmo sem energia, bem debaixo da minha cama. E você? Já viveu alguma situação parecida envolvendo brinquedos ou algo inexplicável? O que vou compartilhar aqui são pequenos episódios, mas isso não significa que não tenham me causado um impacto profundo, talvez até maior do que eu consiga expressar neste momento. Um deles, inclusive, envolveu diretamente meu filho, dentro da nossa própria casa. Há alguns anos comecei a sentir algo estranho por toda a casa. Parecia que alguém me observava. Às vezes, percebia sombras passando rapidamente, embora naquela época os sinais não fossem tão evidentes. Moro em uma casa que divide o terreno com a de minha sogra, com quem só compartilhamos um portão que separa nossas entradas. Certa vez, ao sair para ir à mercearia, cruzei com minha cunhada no corredor, pouco antes do portão. Ela me cumprimentou e perguntou se havia alguém em casa. Respondi que não, que Júlio, meu marido e irmão dela, já tinha saído para o trabalho há horas e que meu filho estava brincando no jardim. Inclusive, apontei para ele. E lá estava, distraído, brincando. Tem certeza de que não há mais ninguém lá dentro? Ela insistiu. Sim, claro. Por quê? Perguntei. Ela contou que, como eu costumava deixar a porta da casa aberta, entrou para devolver uma esponja de louça que havia emprestado. Disse que, ao colocá-la sobre a mesa, falou alto. Vamos dizer que meu nome seja Laura. Laura, aqui está a esponja que você me emprestou. O estranho é que, segundo ela, uma voz masculina respondeu lá de dentro. Está bem. Minha cunhada afirmou nunca ter ouvido aquela voz antes. Fiquei sem palavras, confusa, e até hoje não conseguimos encontrar nenhuma explicação para isso. Outro episódio aconteceu numa noite, enquanto eu estava na cozinha preparando algo. Meu filho, que tinha apenas 3 anos, assistia TV em seu quarto. De repente, ele saiu correndo em minha direção, aos prantos, gritando que havia visto um fantasma. Tentei acalmá-lo e perguntei como ele sabia que era um fantasma, já que nunca havíamos falado sobre isso, nem ele assistia a nada parecido. Ele respondeu que tinha visto um homem no quarto, usando calça azul e camisa preta. Disse também que ele estava flutuando e o olhava fixamente, com um sorriso assustador. Apesar de tentar tranquilizá-lo, dizendo que talvez ele tivesse visto algo na televisão e se confundido, por dentro eu sabia que ele não estava inventando. Tinha certeza de que meu filho realmente viu alguma coisa. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Hoje tenho 35 anos, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 14. No meu país não é comum ouvir casos de eventos paranormais, mas infelizmente vivi algo assim. Na época morava com minha família em uma casa de 2 andares, localizada em um bairro do Distrito Nacional. Embora não fôssemos ricos, tínhamos uma vida digna. Lembro que havia 2 televisões em casa, e meu irmão e eu costumávamos assistir juntos a um programa todas as noites, por volta das 8h30. Nesse dia, como meu pai estava na sala assistindo TV, pedimos para usar a televisão no quarto dos meus pais. Esse quarto ficava na frente da casa, ao lado da varanda. Para chegar lá, era preciso atravessar um corredor longo, passando pelo nosso quarto antes de alcançar o deles, mais ao fundo. Já estávamos há algum tempo assistindo a televisão no quarto dos nossos pais, quando de repente a energia caiu, deixando a casa na mais completa escuridão. Eu estava deitada na cama deles, enquanto meu irmão estava sentado no chão. Um detalhe importante: eu usava um crucifixo que brilhava no escuro. Era algo pequeno, mas chamativo na escuridão. Poucos segundos depois que a luz acabou, ouvi meu irmão gritar: "Maninha, espera por mim."
Do lugar onde eu estava, respondi sem entender. Como assim te esperar? Eu estou aqui. Nesse instante, ele segurou meu braço e insistiu. Vamos, desce rápido. Sem hesitar, descemos juntos. Ele me puxava pela mão, liderando o caminho. Quando passamos pela cozinha, que era um ponto de passagem para a sala, ele parou, me olhou e disse algo que gelou minha espinha. Maninha, tinha alguém que parecia você. Era como sua sombra. Tinha a mesma altura, o mesmo cabelo e até um crucifixo luminoso igual ao seu. Ela estava no pé da escada me chamando com a mão. Pensei que fosse você, por isso gritei. Fiquei paralisada. Não consegui dizer nada. O medo que senti foi indescritível, ainda mais com tudo envolto naquela escuridão. Eu não desgrudei dele até amanhecer. Nunca contamos isso à nossa mãe, porque sabíamos que ela apenas nos repreenderia por não irmos à igreja com frequência. Felizmente, nunca vimos nada parecido novamente. Desde aquele dia, quando a energia faltava, sempre fazíamos questão de ficar juntos. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.